Então, muito boa tarde. Estamos aqui para iniciar mais uma edição do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias aqui estamos nós para olhar para alguns dos assuntos de maior destaque regionais. E para esse olhar temos connosco em estúdio, pelo Partido Socialista, Vítor Cavalheiro, pelo PSD, João Carlos Almeida, e mais uma vez a cadeira do Chega está vazia. Vamos então para o assunto que propusemos para debater esta tarde. Ele prende-se com o itinerário complementar 8, o IC8, que na nossa região, desde o início do ano, já fez 4 vítimas mortais. E recordo que esta é uma das estradas que está no pacote do Governo para serem feitas obras de remodelação, mas as vítimas continuam a somar-se umas atrás das outras. Vamos então começar já pelo Vítor Cavalheiro. Vítor, muito boa tarde. De facto, esta via tem que merecer, da parte de quem manda, um olhar atento, porque já são vítimas a mais. Então, primeiro cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Biscaia, ouvintes da Rádio Condestável. Sim, infelizmente, ultimamente têm acontecido acidentes gravíssimos com mais frequência. Há muito tempo que se fala no IC8, sabemos que é uma estrada com um movimento enorme, não é? Nós passamos por lá todos portanto, constatamos essa realidade. Só uma coisa, eu, por exemplo, um dia desta semana, e não querendo pôr aqui o ónus em seja quem for, por exemplo, só em pesados, desde o nó do Perdigão até à saída para Sernasto do Bom Jardim, eu passei por 40 caminhões. Só fora os ligeiros. Isto demonstra bem a importância que esta via tem cada vez mais. Só na viagem, nessa pequena viagem. Sim. É verdade. Isso portanto, é uma central de transporte de mercadorias entre o litoral e o interior, e daí nós vermos passar por inúmeros caminhões. Inúmeros. Eu, por acaso, também esta semana fui a Coimbra e é exatamente a situação é a mesma. Eles fazem o percurso deles, mas pronto, nós às vezes há alguma impaciência e muita gente, pronto. Eu vi aqui muitos comentários, alguns até pertinentes relativamente, estamos a falar nas redes sociais relativamente a esta situação dos acidentes que ultimamente têm acontecido no IC8. Porque o IC8 é o que é, o traçado é o que é. Nós há muito tempo que ouvimos falar na requalificação daquele traçado, todos sabemos, já a Assembleia da República, inclusive eu até tirei a requalificação do troço entre Pombal e Avelar, que é outro problema, mas é um problema diferente daquilo que aqui estamos a discutir, porque eu dividi isto até em 2 pontos. O primeiro, o traçado IC8 não te satisfaz, é perigoso e requer uma intervenção estrutural. Ainda assim, dividido por troços, por exemplo, Proença Nova Castelo Branco, eu acho que é um IC8 que não tem grandes problemas, na minha perspectiva. Pode ter, naquilo que nós falamos, por exemplo, nos nós de acesso, não há construção de faixas de aceleração e desaceleração, muitos nós são perigosíssimos a entrar, é o caso de Alquim na Sertã, alguns. Depois, Proença Sertã já tem alguma complicação, e tivemos lá muito recentemente um acidente grave com vítimas mortais, e depois Sertã Avelar, outro problema enorme. Esse aí é, por calhar, o mais gravoso, porque para já o tráfego é imenso, enorme. E esse escalonamento que fez coincide com as etapas que o próprio IC8 teve na sua construção. Pois eu isso não tinha associado, mas há realmente aqui fases em que esta primeira trouxe foi do Avelar a Sertã, não é? Pronto, e depois pronto. Depois há outra que nós não falamos muito, mas também já falamos aqui algumas vezes, e também é uma reivindicação de todos os grupos parlamentares, não é do PS nem do PSD, é de todos têm reivindicado, que é o Avelar Pombal, que apesar de tudo, penso eu, que não tem sido tão dramático.
porque aquilo tem limites de velocidade, as pessoas se calhar são obrigadas a ir ali, portanto, com menor velocidade. No fundo é uma estrada normal. É uma estrada normal, embora seja o IC8, não é? Mas ao fim e ao cabo é uma estrada normal. Pronto, é assim. O traçado existe. Há problemas e nós, portanto, sabemos que tem havido muitos debates, nós já aqui também falámos, não é? Mas quem somos nós? Quem é que nos ouve a nível do governo, não é? Mas de qualquer modo é a nossa opinião. Todos os grupos parlamentares têm realmente levado recomendações ao governo, a todos os governos, não estou a falar do governo do PS ou do PSD, é o governo do PSD que está em funções agora, o anterior governo do PS, todos têm mais ou menos tido recomendações nesse sentido. Porquê é que não há realmente uma intervenção? Eu digo sinceramente, também não compreendo. Muito embora nós saibamos também que há muita esses comentários das redes sociais, a grande parte dos condutores são loucos. Pronto. E há aqui alguma. O traçado é o que lá está. Porque se formos olhar para estes últimos acidentes, o IC8 à partida sairá ilibado de qualquer uma das culpas. Pronto, exatamente, porque sai um pneu, rebenta, vai ao outro lado. Ninguém tem culpa. Mas sabemos que há ultrapassagens, nós que andamos lá também, perigosíssimas, isso não há dúvida nenhuma. Há falta de paciência das pessoas, porque quem circula lá, eu vou para Coimbra, muitas vezes tenho que ir atrás de um caminhão, como falámos agora, aquilo são carradas enormes de caminhões que circulam no IC8, não há, mas isto às vezes é um bocadinho, pronto, há um que diz, vão com pressa, levantassem-se 10 minutos mais cedo da cama. Pronto, há muitas, e a grande maioria das pessoas, nestes comentários que fazem, eu também comungo um pouco dessa opinião. É que, pronto, o traçado não é o ideal, todos nós sabemos. Tem que haver uma requalificação. Agora, sendo o que está, havendo o traçado sendo exatamente aquilo, e que as pessoas acabam por conhecer, sabem, mais ou menos, conhecem o traçado, muitas pessoas circulam diariamente naquele percurso, sabem, tem que haver paciência. O Luís estava aqui a dizer que há caminhões e tal. Pois isso é verdade. E custa ir atrás de um caminhão durante não sei quantos quilómetros. Custa. Porque as possibilidades de ultrapassar um caminhão não são muitas, não é? Quando temos ali uma faixa ou duas onde a gente pode fazer isso. Mas também, ao fim e ao cabo, o percurso, quem circula da Sertã até ao Ovelar, também não é assim tão complicado, tão distante. Mas os acidentes também não ocorrem só neste percurso, não é? Pronto, mas o que o Luís estava a dizer há acidentes que são provocados por colisões frontais, e isso aí já tem a ver com ultrapassagem, e há outros que são por deficiências mecânicas, como ultimamente aconteceu. Esses aí, se calhar, acontecem no IC8 ou podem acontecer noutro sítio qualquer. O IC8, o traçado em si, não tem culpa. Já aquilo que aconteceu antes de Proença, esse já é também um acidente provocado por qualquer manobra, não tem a ver com nenhuma deficiência mecânica. Pronto, eu acho que os governos deviam olhar exatamente para esta situação, porque ultimamente, é verdade, tem morrido muita gente no IC8. Aquilo é a estrada da morte, como dizem aqui, muitas pessoas dizem. Há aqui até sugestões interessantes, resolviam, por exemplo, na Sertã, ali a seguir à ponte da Valada, por causa dos acidentes que já lá houve, como nós sabemos, mortais também, puseram aqueles separadores. Eu acho que aquilo que resolve alguma coisa, não será o ideal, mas eu acho que resolve alguma coisa. Claro, aquilo foi posto por pessoas credenciadas, por técnicos que sabem que realmente aquilo pode ter algum efeito e reduzir quer a velocidade, quer os acidentes. Depois há aqui quem sugira dizer isto precisava de ser como o IC3 Coimbra-Viseu. Um separador central em betão, se calhar resolvia o problema, porque também foi uma estrada com inúmeros acidentes. E isso, efetivamente,
Mas já não é tanto, João Carlos, porque esse separador acabou muitas vezes, já nós sabemos, traz outras desvantagens, outros inconvenientes. Agora não há dúvida que a pessoa ali não pode ultrapassar, não pode passar por cima do bloco de cimento e ultrapassar. Tem que ter a paciência de ir atrás de um caminhão, seja de quem for. Pois há pessoas aqui que dizem também, são loucos, é velocidades excessivas, é não sei quantos, eu vou a 70 e vem atrás de mim a fazer barulho. Isto também é verdade, nós também sabemos que isto acontece. Eu próprio, falo por mim próprio, dizer vai aqui com esta velocidade, as pessoas vão à velocidade que entendem que é a velocidade permitida, porque de uma forma geral, a grande maioria das pessoas não andam à velocidade permitida naquele troço, andam a velocidades muito superiores à que está permitida por lei. Isto se calhar passaria exatamente por o governo, depois de tanta coisa que tem acontecido, de tantas mortes que têm acontecido, fazer uma análise profunda e tentar, de qualquer forma, canalizar alguma verba para requalificar aquele troço. Pronto. João Carlos Almeida, temos também ainda a pensar que com o tráfego que temos hoje e com aquele que pode vir ainda a surgir com o IC31, que depois vem fazer, pode vir entroncar aqui, ainda maiores dores de cabeça poderemos estar a prever para um futuro próximo. Sim, ora então começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, Luís Pescaia, auditório e Condestável TV. É óbvio que vai aumentar o fluxo e vai aumentar os riscos, mas também é sabido que no pacote onde consta a IC31 também está a IC8, ou seja, foi 2 projetos que estão numa mesma prioridade e, portanto, provavelmente isto já está pensado que é uma necessidade. Mas, infelizmente, estes últimos os acidentes, e principalmente até na última semana, nos últimos dias, infelizmente até vêm, de alguma forma, chamar a atenção da necessidade da requalificação da ISA 8. Porque nunca se ouviu falar em tantos acidentes da ISA 8 como agora, e isto deve-se muito ao aumento de fluxo, porque a ISA 8, quando nasceu, não tinha nada a ver com o fluxo que é hoje. Como nós não temos ferrovia, e também, a nível do país, grande parte do transporte de bens é feito por via rodoviária, a ISA 8 ganhou aqui um protagonismo que não nada tem a ver com quando foi construída. E, portanto, isso é uma origem dos problemas. Depois, nunca foi concluída. Portanto, estamos aqui a falar do Avelar Sertã, foi o primeiro troço, no tempo do Cavaco Silva. Depois veio o segundo troço, Sertã, Proença Nova. É um troço que não tem dado muitos problemas, além de que houve acidentes mortais também, neste pacote último agora, no lado de Proença. Mas o traçado, a meu ver, entre Sertã e Proença e Sertã e A23 era um traçado mais fácil de trabalhar, mais fácil de alinhavar, enquanto que este traçado Sertã-Avelar era um traçado complicado e pronto. E depois, quanto a mim, criaram de excesso linhas contínuas, duplas contínuas, e que pressiona as pessoas em determinada altura, quando apanham uma deixa, querem ultrapassar tudo e todos para poder não transgredir. Acontece-me a mim. Quando não acontece, é ultrapassar o limite, o duplo contínuo, porque é uma reta enorme. Não há carros nenhuns. Eu vou atrás de um caminhão ou dois, devagarinho, é evidente que a tentação é transgredir. Os caminhões vão muito colados também. Pronto, mas também já vi no Facebook um vídeo de um caminhão a ultrapassar um carro ligeiro em duplo contínuo. Portanto, isto há de tudo. Agora, há uma coisa que se tem que dizer. Nós falámos aqui da IC de Penacova para Viseu,
de Coimbra até... IP5, não é. O IC3. O IC3. Que teve muitos acidentes, meteram os separadores, que diminuiu. De facto, é uma segurança. As pessoas se distraírem, batem naquilo e o carro, às vezes pode saltar, mas no carro pode ser acidentado, mas não vai colocar em risco a outra parte. Aqui na Ponta Valada, eventualmente, podia ser uma solução. Vai a diminuir a largura das faixas, porque aqui ainda ocupa 50 centímetros, pelo menos. Pronto. Mas neste caso, ali na zona da ponte da Ribeira do Amiloso, por exemplo, esses pinos que ali foram colocados, à partida, têm servido para dissuadir. Até porque nós distraímos um bocadinho, tocamos num pino, sentimos o toque, não é? Sentimos o toque, além de ser plástico para não estragar, mas de facto, para não estragar e para não pôr em risco. Podemos passar por cima deles todos, não saímos. Não é, podemos estragar os pinos agora, nem o carro estraga praticamente. Mas aqui a questão é, no fundo, eu acho que os últimos acidentes, e eu fiz aqui uma só da Rádio Contestável, das notícias da Rádio Contestável, fiz um apanhado das últimas notícias. Dia 31/3, colisão rodoviária no IC8, corta a IC8 nos dois sentidos, em Pedrógão Grande. Depois, também no dia 31/3, pesado de mercadorias ardeu no IC8, é normal. E eu estou a dizer isto porque em todos estes acidentes, praticamente, estando no Concelho de Sertã, no Concelho de Proença ou no Concelho de Pedrógão Grande, os bombeiros da Sertã foram chamados a intervir, porque tendo mais condições, e são acidentes às vezes graves, e de facto, felizmente, os bombeiros da Sertã têm um carro preparado praticamente com as últimas novidades de materiais para este efeito. E normalmente, quando é acidentes maiores, e não falando neste pacote de acidentes, digamos, se podemos falar assim, aquele caminhão que veio sair fora de mão ali mesmo antes de chegar à Senhora dos Remédios, aquilo são acidentes que não é preciso algum estofo para socorrer e para tirar as pessoas, no caso até a pessoa que estava dentro do caminhão, não é? Portanto, mas pronto, só para dizer depois, no dia 1/4, choque frontal no IC8 faz um morto. Proença Nova. Proença Nova outra vez, 4/4, colisão do IC8 faz 7 feridos. 4/4, colisão do IC8 faz um ferido leve, no mesmo dia. E portanto, isto tem sido Mas agora vamos por partes. Não podemos comparar com o IC3, que era um traçado muito mais difícil e por isso há quem defenda, e o ideal era que ele tivesse traçado de autoestrada. Mas é um troço muito difícil de trabalhar por causa da altimetria dos terrenos e onde atravessa. A IC8 não é um traçado não se pode dizer que é um traçado perigoso. E os últimos acidentes que assistimos foi em situações de reta, muitos deles. Com uma visibilidade. Então, este que fez um morto numa senhora antes da ponte do Cabril é uma reta, como nós sabemos, que tem 2 km. E, portanto, aquilo foi uma displicência de alguém que se pôs a ultrapassar e que não mediu bem as situações, digo eu. E, portanto, há muitos tipos de acidentes que nós não entendemos, quer dizer, entendemos, mas que não têm razão de ter acontecido por causa do traçado. Pronto, agora, de facto, que isto se deve a haver muito trânsito e que as pessoas, muitas vezes, por causa continuo a dizer, por causa do duplo risco contínuo, aproveitam as oportunidades que têm e, às vezes, as coisas não dão certo, como nós podemos concluir. Portanto, o que é que eu penso disto? Para a diferença entre a ISA 8 e a Nacional
238 que muito temos falado, é que esta está num pacote de prioridades de grandes obras, juntamente com a IC31. E, portanto, parece-me que a intenção é andar ao mesmo tempo com a IC8 e com o IC31. E, como dizia alguém há pouco tempo, eu gosto, é nestas alturas que se pretende, que se gostaria de ter adultos na sala. E eu espero que os adultos que governam continuem a governar para que isto seja de facto uma realidade, porque está previsto. E que sejam mesmo estes mesmos adultos que criaram uma lista de prioridades de obras que têm que ser feitas, que eu espero que vão cumprir. João Carlos, e que não façam como fez o PSD. Não é? A requalificação do troço central chegou a estar prevista no âmbito da subconcessão do Pinhal Interior, tendo sido retirada mais tarde pelo último governo do PSD-CDS, fraudando a expectativa criada junto à população da resolução do PSD. Isso é a mesma coisa que dizer que no tempo do PSD e do Passos Coelho cortaram reformas e direitos das pessoas e tudo isso. Porquê? Porque para fugirmos uma bancarrota tivemos que aplicar medidas drásticas. Não tem nada a ver. Quem criou as dificuldades foi o governo do PSD e de Sócrates. E foi preciso tomar medidas. Alguma coisa... tinha que se cortar alguma coisa. Estaremos sempre em desacordo. Mas pronto, fala sempre nisso. Eu tenho que dizer. Eu falo porque isto está escrito. Eu li aqui um parágrafo. E eu digo, para nosso... Não fui eu que escrevi, João Carlos. Para nosso mal... A obra não estava começada na altura. Pronto, exato. E, portanto, como não estava começada... Alguma coisa tinha que ser cortada. Logo para o facto foi feita à medida, na altura foi emagrecer-se, teve que se cortar... teve que se ajeitar o fato à medida. Aquilo que o João Carlos estava a dizer, venha quem vier, eu acho que deve... Pronto, era isso que o João Carlos estava a dizer. Eu concordo plenamente com isso. Venha quem vier. Pronto. Não agora porque mudando ou não mudando de governo, que cada um Mas já agora queria deixar aqui às infraestruturas de Portugal e os inteligentes das infraestruturas de Portugal, aqueles inteligentes que traçaram os duplos de riscos contínuos, que deviam lá passar todos os dias, de manhã e à noite, no sentido de tráfego, deviam lá passar. E depois quem sugere, quem escolhe os sítios dos radares. Porque eu já levei isto à Assembleia. Custa-me a aceitar que, quando nós vamos no IC8 para Proença, temos aquela reta enorme que começa a descer ali na saída do Val do Pereiro. Com uma reta daquelas, metem lá um sinal de 70. Quando nós podemos ir a 120, mas pronto, fosse o 90... 120, não, 90. O 90 que é o normal. Não, meter um mesmo 70 que junto da ponta da bola. E depois 50. E metem um radar. Porquê é que aquele radar não foi para antes da ponte da balada? Mas eu julgo que num qualquer projeto da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, julgo que esteve ou estaria ou estará previsto um radar para essa zona. Esteve previsto um radar de média, inclusive. Pois. Que nunca cá chegou. Média. Eu preferia ter um radar de média naquela zona, que é perigosa, entre ali os nós da Sertã. São zonas de movimento, de saídas e entradas, do que ter um radar que é caça à multa, porque numa reta enorme. Colocar lá um 70, isso era quando andava obras, mas as obras já acabaram. Agora, um 70 e um radar é para quê? Numa reta daquelas que tem também, se formos a medir, tem 2 km de comprimento. Não faz sentido nenhum. Portanto, os inteligentes que decidem estas coisas, que se gasta dinheiro, inclusive no ermo, no meio do nada, não sei como é que levam para lá a energia, custa dinheiro, uma baixada longa é diferente de uma baixada curta. Quando tem infraestruturas todas criadas ali, podiam meter um radar muito bem aqui, entre os nós da zona industrial da Sertã e o nó que sai da Senhora dos Remédios. Uma zona complicada e muito fluxo. E, portanto, depois admiram-se que as coisas não correm mal. Pronto. Depois, é claro, não temos... com o número de caminhões como foi agora dito pelo Luís, só no seu pequeno percurso contou 40, imaginando agora, estando ali, a ver quantos é que passam, não é?
Não quero dizer, e volto a frisar, que não podemos pôr o ónus nos pesados, mas que isto demonstra bem a importância que aquela via tem em termos de circulação de mercadorias. Exatamente. Não a ligação é a ligação do litoral interior e pronto, e passa por aí. Mas há aqui um fator também, eu tinha aqui uma notazita que também é um fator também que tem uma enorme influência neste trânsito. Eu esta semana tive necessidade de ir a Coimbra também e passei por mais de uma dúzia, garantidamente mais de uma dúzia de ambulâncias. E isto para dizer o quê? Porque nós temos muita necessidade, e as ambulâncias vão, o João Carlos sabe isso melhor do que eu, mas vão, pronto, diariamente, muitas, da Sertã, de Sarnache, de Pedrógão, para Coimbra, para os hospitais da Universidade. E nós, em termos também de saúde, vamos muita vez, não só em termos de urgência não será tanto, mas em termos de consulta normal, para Coimbra. Estou a falar que é também um dos fatores que se calhar, em termos de ligeiros, tem reflexo, porque eu quando cheguei até comentei, surpreendeu-me, parece que foi o dia que eu passei por mais ambulâncias. De uma forma geral também depende dos horários, estamos a falar de um horário, sair 1 hora mais ou menos, deve ser quando regressam no período da manhã, foi um montão de ambulâncias. Pronto, realmente, portanto, é o trânsito, é o movimento por necessidade, porque a gente também não tem muitas alternativas e temos que utilizar realmente o EC8. Portanto, eu relativamente ao que o João Carlos estava aqui a referir, da marcação dos traçados, eu presumo que a marcação seja feita por pessoas credenciadas, e é garantidamente que será, de certeza absoluta, e que aquilo esteja de acordo com as regras, com estudos, porque eu acho que não fazem um traço contínuo ou um traço descontínuo por dar cá aquela palha. Acho eu. Tal como o estudo dos radares, é mais ou menos idêntico. Quem lá andou deve ter sido qualificado o homem que andou a decidir, ou a equipa que andou a decidir. Mas qual é que é o objetivo do radar? Não é por acidentes. Eu acho que, por exemplo, havia aí traçados descontínuos que passaram a contínuos exatamente pela prevenção do acidente, para não haver ultrapassagem em zonas perigosas. Presumo eu, e nós sabemos que é assim. Os radares também é isso que o João Carlos está a dizer, é uma crítica que toda a gente faz. Ainda ninguém percebeu exatamente qual é o significado ou qual é a vantagem. Aliás, eu se fosse Presidente de Câmara, era uma coisa que eu não alargava, enquanto tinham que maturar lá até me justificar porque é que aquele radar está ali e não está noutro sítio que faz falta. Ali não faz, felizmente não há acidentes, não houve, não há. Agora, não, e se houver acidentes não é por culpa do traçado. Não. Se houver algum... Não vão dizer agora que houve ali um acidente, que houve uma morte por baixo da ponte que está ali antes de chegar à ponte do Cabril, onde houve ali uma morte, que ali precisa de um radar porque houve lá um acidente. Não. Digamos que o acidente foi por facilitismo, desplicência, não foi por excesso de velocidade. Provavelmente tentaram ultrapassar quando não poderiam, não é? E, portanto, são choques frontais numa reta onde não há falta de visibilidade. E, portanto, assim, sempre que há um acidente ou dois, concluímos que precisa de um radar. Não, nós sabemos que precisamos há acidentes porque às vezes o traçado tem aquelas zonas vermelhas ou zonas negras, como quisermos falar, e sabemos que é por causa do traçado, como no IC3. E depois também a questão da zona as áreas de desaceleração. Pronto, e isso era o que entrada e saída. Ou seja, quantas vezes eu vou a pensar, tu não entras e depois entra. E, portanto, ainda no outro dia eu que tive o cuidado de parar ao lado de um indivíduo que estava a entrar em Pedrógão Pequeno para o lado de Pombal, e tive parado e assim, acha que fez bem é porque, vamos lá ver, mas isto as pessoas não têm as condições devidas e depois facilitam. Se nós tivéssemos as zonas de travamento e de aceleramento, de acesso, como temos nas autoestradas, não era como uma autoestrada, mas, ora,
Nós temos poucas zonas. Vou dar só o exemplo. A entrar da zona na Sertã, da zona industrial, não temos nada. Na zona industrial para a ISA 8, o acesso quase precedido de uma curva. Nesse caso aí a questão é a mesma curva. Ou seja, quem venha a 90 ou um bocadinho mais... Vamos só dizer, bem, uma pessoa a 90 não é preciso mais. Aliás, que ali devia ser, a velocidade é 70 porque tem um nó. Pronto, ok. Mas que venha a 90, que as pessoas facilitam, ou venha a 100. Há uma pessoa que é mais lenta, e nós sabemos que há pessoas, até às vezes pessoas de idade, que são muito lentos a entrar ou a fazer qualquer coisa, são mais lentos, pronto. Ora, a pessoa não tem tempo, porque não tem visão para além da curva. E e uma vez chamaram-me a atenção, e eu tenho agora esse cuidado quando estou num nó desses, e esse estou lá muitas vezes, não é? Nunca entrar a seguir um caminhão. A seguir? Atrás de um caminhão. Imediatamente atrás de um caminhão, porque se vem outro caminhão ou um carro atrás, nós não temos fuga. Ou seja, tendo um caminhão e chamaram-me a atenção que não o faziam, e a gente começa a pensar porquê. Porque é normal, nós não estamos a ver nenhum carro, entramos. Mas se vem um carro já com... E claro, há pessoas em excesso de velocidade, não é? E se entramos mais lentamente, a pessoa tem que se aproximar de nós rapidamente. E, portanto, é esta falta de infraestruturas que não foram criadas a quando a ISA 8. Na altura ninguém se queixou, porque a ISA 8 para nós foi ouro sobre azul. Nós estávamos aqui encalhados. João Carlos, mas é como o Luís há pouco disse, na altura o trânsito não tinha nada a ver com o trânsito de hoje. Claro, pronto, também não. Isso é um fator que tem influenciado muito. E por isso é que eu estou a dizer, na altura era ouro sobre azul. A ISA 8 veio dizer que veio-nos aproximar de tudo. Será que o estudo, quando fizeram, pensaram que alguma vez o ISA 8 tivesse este tráfego? Provavelmente não terão Os pensado. estudos na altura não pronto, agora, há muita gente que nós nos comemos. O traçado é o que é. Mas nós também temos que atribuir muitas culpas a quem circula no IC8. Temos que atribuir culpas. Há aqui pessoas que dizem excesso de velocidade, falta de atenção, telemóvel, tudo isto é verdade. Quem circula todo dia, falta de civismo. Não há dúvida nenhuma, como o João Carlos há bocadinho estava a dizer, às vezes ultrapassagens perigosíssimas, às vezes até fico banzado quando vejo pessoas a ultrapassarem zonas perigosas, impacientes, porque ou vão atrasados ou qualquer coisa do género, e depois ultrapassam a correr e depois chegam à frente. Quando a gente chega lá, chegamos ao mesmo tempo. Isto acontece. Pronto, eu acho que também há muita falta de... anda tudo com pressa, tudo a correr, tudo, pronto. E às vezes isto acontece, porque não há realmente a percepção do perigo. Não sei se as pessoas quando ultrapassam não pensam que pode vir outra pessoa do outro lado. O IC8 é o que é. Não há dúvida nenhuma que é aquilo que nós estamos aqui a constatar. Nós não estamos a constatar nada, toda a gente constata isso, que há absoluta necessidade, face ao trânsito que existe atualmente, de haver uma requalificação. Também os governos sabem disso. Já é mais que falado, já na Assembleia da República, todos sabem isto. Agora vamos a ver quando é que agem, não é? A falta realmente é essa. Porque o João Carlos estava a falar aqui, eu acredito que seja concluído o IC31. Já não tenho tanta fé quanto à parte da requalificação ou do acabamento da conclusão do IC8. Já não tenho essa fé. Agora acredito que o IC31 parece que está bem posicionado. E depois a Espanha já tem... É só uma ligação, pronto. Eu acredito que o IC31 seja realmente... Aliás, por aquilo que não sabemos, o IC31 será, o IC8 está no mesmo pacote. Durante o ano de 2025, o Governo assegura que o reforço de financiamento da IP, designadamente com o objetivo de proceder à requalificação do IC8. Agora vamos ver se isto se concretiza, não é? E o que é que consistirá essa requalificação? E o que é que consiste esta requalificação? Porque há aqui uma parte também que foi requalificado, não, foi feita ali uma passagem superior ali junto ao ancião. Eu vi aqui,
O anterior governo PS incluiu no PNI 2030 a construção do acesso desnivelado ao IC8 junto do Parque Empresarial do Camporês, em Ancião. Isto foi uma obra que acabou por ser feita. Pronto, mas depois, esta já estamos a falar no outro percurso. Mas a grande, como se constata, eu acho que a grande parte dos acidentes ocorrem mais no percurso até Sertã-Avelar, portanto, ao contrário, de Avelar para cá, para Sertã, Proença, e depois no percurso já, a partir de Proença houve um acidente aqui há dias no Peral, se não me engano. Creio que também foi no Nó, não sei se foi na saída do Nó. Não, já foi entre os nós. Foi em reta. Pronto, porque, como disse o João Carlos, e eu também concordo, eu acho que aquele traçado é muito menos perigoso e não tem havido, infelizmente não tem havido tantos acidentes. Este aqui foi a primeira fase do IC8. Olha, ficou como ficou, porque o trânsito que circula naquela zona é sensivelmente o mesmo, talvez um pouco menos, porque a Sertã, uma terra já com algum desenvolvimento, não é? Conselho, e drena muito para aquele lado também, para o lado de Coimbra, e, portanto, parte aqui muita gente, é o início da viagem, e aumenta o tráfego de Sertã a Avelar. Mas, por outro lado, também há trânsito. Nós também vamos muito para Castelo Branco e também constatamos que também há esse trânsito, só que realmente é menos perigoso, portanto, a parte do IC8. Pronto, estamos aqui a falar, o Vítor Coelho estava a falar de uma obra que vai completar o IC8, uma obra que está a ser feita, não está feita, o desnivelamento junto à zona industrial do Camporês, que é em Sião, está a ser executada. Mas é uma obra que se justifica plenamente. Aquilo vai ficar completamente funcional. Ou seja, o que é que acontece? É uma zona de cruzamento para a zona industrial, em que tem muito trânsito a sair e a entrar. E quem vai na sua vida, que tem nada, não quer ir para a zona industrial, mas que vai e vem na IC8. Ora, aquela zona desnivelada vai fazer com que quem vai à sua vida não tem que se preocupar quem é que está a entrar ou a sair para a zona industrial. Portanto, é dessas obras que se faz a segurança e as condições de uma via. Não é? Porque ninguém se preocupa com... É uma zona desnivelada, como se faz em muitos lados. Em termos de requalificação que estamos a falar, qualquer requalificação que seja feita é para melhorar. Portanto, alguma coisa há de melhorar, com certeza. Não se fala em requalificação em obras prioritárias, num pacote de obras que se até, segundo me foi dito, não falavam da Nacional 238, porque não é uma grande obra. Não tem que estar fora das prioridades, mas não é considerado uma grande obra para o Governo. Pronto. Mas pode ser considerado prioridade na mesma, não é no pacote das grandes obras. E depois, falou-se aqui também em drenar, esta questão da A13 ligar, que se nasceu depois e que fez ligação à IC8, vai ainda aumentar mais o fluxo. Quando estão aqui a falar em ambulâncias, quantas ambulâncias é que vão desde Vila de Rei, de Proença, Oleiros, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, todos entram na IC8. Portanto, são muitos. E depois é uma coisa que se falou aqui também, para rematar, que é, não se fala tanto em acidentes, além que tenha havido acidentes graves no troço de Avelar-Pombal, muito graves, muitas mortes. Houve uma altura que constantemente se estava a falar em acidentes. Também há. Só que qual é o problema? O problema é que aquilo é uma estrada, não é uma IC, é uma estrada normal que atravessa imensas localidades, onde temos constantemente 50, 70, onde eu já passei e tinha um radar dentro de uma paragem de autocarro. E, portanto, as pessoas, para já não têm uma via que possa acelerar tanto. Depois têm constantemente 50, 70, 70, 50. Localidades a seguir a localidades. Não dá aso a grandes velocidades, até por receio dos radares. E, portanto, uma das razões que os acidentes até onde têm acontecido mais e com mortes é fora das localidades lá mais para o lado já de Pombal. E, portanto, isto às vezes não é só a questão dos traçados, mas, de facto, com esta requalificação e com trabalhos com esse desnivelamento que estão a fazer junto do Camporês,
nós temos que ganhamos condições e o tempo de percorrer, que nós demoramos tanto tempo a ir de Sertã, demoramos mais tempo a ir de Sertã a Pombal do que para Sertã a Coimbra. Não é? Portanto, apanhamos ali no Babelar, apanhamos a A13 e estamos em Coimbra. É verdade. Uma coisa, pronto. E isto tudo nos aproximou. Foi muito bom, mas depois, digamos que a evolução traz estas coisas. E, portanto, depois, o que era, se calhar, subdimensionado, ficou subdimensionado para os tempos e para o trânsito que temos. E isso, provavelmente, não é provavelmente, acho que os responsáveis já tomaram consciência disso e por isso já está prevista essa requalificação. Vamos então avançar com o próximo tema. Vítor Cavalheiro, 62 associações apoiadas por parte da Câmara Municipal de Sertã, onde não estão incluídos a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e também a questão do futebol, de resto são as outras, e que posso desde já adiantar, e podemos já quase que aferir, 62 associações num concelho como o Concelho da Sertã é um mostra, pode também servir de fiel da balança para mostrar aqui uma certa vitalidade do concelho. Sim, pelo menos o associativismo está vivo na Sertã. Não podemos dizer o que é bom sinal, é sinal, como é dito aqui, é sinal de que realmente há muita gente disponível para se voluntariar para estas coisas, porque isto exige voluntariado, exige as pessoas estarem disponíveis, exige muitas vezes algumas contrariedades familiares, deixar as famílias para andar nestas coisas, às vezes o trabalho também para algumas coisas destas. Eu falo com alguma experiência porque tive 20 anos à frente de uma coletividade, como toda a gente sabe, que era a Filarmónica União Sertaginense, onde muitas vezes tínhamos que sair à hora do almoço de casa, ou não almoçar porque íamos para aqui ou para ali, para uma romaria, e portanto alguém tinha que ir. Não era eu sempre, mas havia uma escala onde as pessoas iam. Às sextas-feiras à noite, estar na coletividade até à meia-noite não é muito agradável. Estou a falar por mim e por quem lá está. O João Carlos Almeida também tem essa experiência, porque também é voluntário numa associação diferente. Não estamos a falar dessas associações, porque é uma associação com uma dimensão maior. Mas pronto, pronto, eu acho que é louvável quem realmente se disponibiliza para fazer parte de uma associação. 62 são muitas. Eu às vezes chego a pensar, eu é que fui o que andei sempre a dizer que eram festas e festinhas. Não, às vezes há aqui realmente, até é comentado pelo Presidente, há algumas sobreposições, às vezes há tanta coisa que a gente não sabe para que lado é que se há de voltar, como se costuma dizer. Aos fins de semana, pronto, não digo que seja demais, porque algumas são atividades que se desenvolvem no núcleo restrito da aldeia, onde fazem. Agora há aqui muitas coisas novas, isto são modas também que vão pegando, mas é agradável, é uma forma das pessoas passarem o tempo. 65 passeios pedestres, isto realmente é bom. Mas é uma enormidade para ser pedestre, não é? Há de haver períodos em que, se calhar, várias coletividades estão em simultâneo a fazer passeios pedestres, como em muitas circunstâncias. Pois outras coisas, isto agora está tudo... Festas das sopas, também começou as sopas, os passeios de carros antigos, tudo... não. Como diria, também tem havido uma tentativa de que pelo menos duas associações ou várias associações se juntem e sejam, em vez de estar cada uma a criar o seu evento, poder ser partilhado, digamos assim.
Não, eu acho que a tendência, se isto continuar, a tendência acho que deve ser exatamente essa. Eu creio que no domingo passado, se não me engano, ou no outro, houve exatamente uma situação dessas. A aldeia de Pombas e Machel da Estrada fizeram uma caminhada em conjunto, o que eu acho bem. Portanto, são duas aldeias que estão ali próximas e que o percurso, se calhar, como estamos a falar de percursos por vales e montes, é comum, acho bem. Porque senão qualquer dia começa a não haver público para tanta coisa, começa a não haver participantes para tantas atividades. Mas eu queria aqui também só destacar, nós andámos aqui também muito tempo a discutir a questão dos protocolos, protocolos, associações, é aqui, pronto, e acho que também havia uma promessa deste Executivo, o anterior Executivo também procurou, mas conseguiu reduzir muito pouco. Este Executivo também veio com essa promessa de reduzir o tempo, fazer os protocolos no início do ano e não no fim, porque habitualmente eram no fim do ano. Eu tive essa experiência, novembro, para aí assim, dezembro, começava a apertar porque a verba tinha que ser relativamente ao ano, tinha que depois ser pagos até 31 de dezembro. Há aqui também uma redução significativa do tempo. Eu acho que isto também é louvável, porque as associações começam a planear as suas atividades e depois, quando vão para executar as suas atividades, muitas vezes, não sei como é que fazem, terão algum fundo de maneio, mas não têm ainda o apoio da Câmara. Eu acho que é bom realmente, portanto, ter havido esta antecipação na realização dos protocolos da assinatura. Estamos a falar em abril, não sei se é possível reduzir mais ou não, mas pelo menos, no ano passado creio que foi em maio, este ano foi em abril, pelo menos vai-se reduzindo. Não pode ser em janeiro, provavelmente, porque isso será muito difícil, porque estamos a falar, se a Câmara olha, como é dito aqui, olha para os planos de atividades, 62 planos de atividades, alguém tem que olhar para aquilo para ver exatamente quais são as atividades e depois catalogar aquilo, portanto, para a atribuição do subsídio. Mas pronto, eu acho que em abril, estamos nesta altura, foi feito no dia, não sei, 7 ou 8 de abril, não sei se foi, pronto, acho que já é um prazo razoável para portanto, a assinatura dos protocolos e para as associações poderem orientar com essa verba e realizar, portanto, as suas atividades. Depois houve aqui algumas intervenções, portanto, estamos a falar de 353 mil euros, isto não é taxativo, como 353 mil euros a dividir pelas 62, só para termos uma ideia, porque não é assim, nós sabemos que não é assim. A distribuição das verbas é em função da atividade e da associação em si, também no fundo da relevância. Da relevância da atividade, porque estamos a falar, as filarmónicas não é igual, portanto tem uma verba maior, pronto, os ranchos também, depois as outras associações andam mais ou menos por ali, mais euro, menos euro, mas andam por ali. Mas se efetivamente isso fosse quantitativo e qualitativo, estávamos a falar de 5.700 euros por associação, o que era bem razoável. Algumas, se calhar, tinham dificuldade em gastar os 5.700 euros, digo eu. Mas pronto, há algumas intervenções, isto foi na reunião de Câmara, a notícia da Rádio Contestável, houve algumas intervenções. Eu não concordo muito com a intervenção do vereador do PSD, do Zé Carlos, relativamente não concordo e concordo, quer dizer que é uma forma de tirar a juventude de outros caminhos. A ideia está correta, só que infelizmente os jovens muitas vezes não aderem tanto a estas atividades, aos passeios, estamos aqui aos passeios, à Rota das Adegas, se calhar também não perdem nada não ir à Rota das Adegas. Aos tratores, aos torneios de sueca, pronto, mas tem outras atividades, pronto, e provavelmente alguns aproveitam os passeios pedestres e vão e aproveitam outras coisas que estão aqui mencionadas relativamente às inúmeras atividades que são feitas, passeios de motorizada, sabemos que existem, sueca, passeios de bicicleta, de tratores, passeios noturnos,
festas das sopas, como eu disse há pouco, que é uma coisa que também está mais ou menos na moda, portanto agora há muita gente a fazer, torneios de chinquilho, fados, uma noite de fados. Também agora há várias associações a fazer as noites de fados, e depois isto é assim também, há associações que fazem isto com o espírito de envolvência das pessoas, pronto, de dinamismo, de mobilizar as pessoas para não estarem estáticas em casa. Há outros eventos que nós sabemos que são também têm valor na mesma, mas que são com o objetivo de angariar fundos para as coletividades, porque eu estive na Filarmónica, nós de vez em quando fazíamos também alguns eventos exatamente com esse objetivo. Sabemos que quem passa por isso são eventos que normalmente requerem muito trabalho, e muitas vezes quando chegamos ao final do evento aquilo reduz-se a pouco. Toda a gente, os ranchos terão essa experiência, as filarmónicas e outras coletividades quando fazem esses eventos. Mas pronto, lá está a tal coisa. Portanto, as pessoas quando vão para uma coletividade com voluntariado procuram fazer o melhor possível e procuram também equilibrar as contas, que é necessário, porque a Câmara distribui estas verbas, mas são insuficientes muitas vezes para as atividades que fazem e tem que procurar outras fontes de receita. João Carlos Almeida, é uma maneira de dinamizarmos o território? Por já, é uma maneira de fazer campanha eleitoral. Não tenho dúvidas disso. Não estando contra os apoios, mas estamos a ver aqui que não tenho os valores ao certo, mas lembro-me de uma determinada altura, no tempo do José Farinha Nunes, o apoio às associações, são as mesmas em número, foi 162 mil euros, qualquer coisa do género. Os últimos anos não fugiu muito disto, aumentou qualquer coisa, mas nós agora estamos a falar no dobro. Mas isto nós já sabíamos que isto ia acontecer, como aconteceu no final do ano das IPSS, por uma necessidade premente e diferente completamente. Mas estamos a falar, nós temos algumas associações, são 62, são bastantes, e, como o Vítor Cavalheiro disse bem, se fosse a dividir dava 5 mil euros. Há associações que não conseguem, conseguiriam, mas não têm atividades que justifiquem isso. Mas aqui partem de uma base de 300 euros. O que quer dizer que qualquer associação, pelo menos, sabe que pode contar com 300 euros. E depois agora a moda das caminhadas. Sempre houve, mas agora então é em todo o lado. E depois eu verifico nas caminhadas, como a última que o Vítor Cavalheiro referiu, a presença não só do Presidente da Câmara, mas do Vice-Presidente. Portanto, e do Presidente da Junta. Também, mas eu estou a falar a cúpula do Executivo presente na caminhada. Eu até entendo. Porque eles andam. Eu até entendo de fazer os petiscos e as coisas que não é criticar, que são obrigados a ir, não é? Isto é, por tudo e por nada são convidados para aqui e para além. Tenho necessidade de fazer caminhadas, mas eu não gosto de caminhadas. Gosto mais de situações que nos façam soar a sério. Se é por esta razão para ir para a linha, para atingir a linha, não é pelas caminhadas de certeza que vão lá. E depois é assim, é de facto estranho que logo o Presidente e o Vice-Presidente tenham disponibilidade para estarem nestas caminhadas. Pronto. Agora, 353 mil. Posso só fazer. Eu até posso aceitar que qualquer político nesta fase, qualquer um político, se esforce e tem de fazer coisas que à partida não faria com esse objetivo. Mas eu acho que as pessoas hoje eu acho que as pessoas hoje têm consciência e sabem, não é por verem a presença da A, B, C ou D que mudam a sua opinião. Eu penso assim, não sei se é, se não. Vítor Cavalheiro, mas ajuda. Às vezes eu olho para o Vítor Cavalheiro e penso, eu não sei se não estou, pensei neste nome agora e não sei se Sérgio Sousa Pinto, aquele indivíduo do PS que está muito crítico com o PS, com quem manda no PS e com muitas intervenções de Alexandre Leitão, que está em completamente desacordo com Alexandre Leitão e diz-o, mas não deixa de ser do PS. E eu começo às vezes a olhar para o Vítor Cavalheiro, pensar que é do PS, mas que já tem coragem às vezes também de
de assumir que nem sempre do lado lá está João Carlos, a velhice é assim, a gente anda há tanto tempo nestas coisas, pronto, a minha vida está feita. Que eu começo a gostar muito de ouvir o Sérgio Sousa Pinto, penso que não estou a trocar o nome, na televisão, ainda há pouco, ainda agora, estava a falar mal também, a criticar o Montenegro, mas a forma como ele, parece-me que tendo uma linha que é coerente, não aceita, eu diria, palermices, mas pronto. Mas para dizer que isto cheira mesmo, não cheira, isto é campanha eleitoral pura e simples. E nós sabemos que a Câmara tem muito dinheiro e pode-se dar ao luxo de aumentar estas verbas porque não conseguem gastar de outra forma, porque as outras obras e de concurso, não sei o quê, têm timings e não vão conseguir fazê-los. Não vão conseguir. Podem adjudicar agora, podem fazer tudo, mas a obra vai iniciar daqui a uns meses, como fizeram agora no Centro de Saúde, que assim fizeram a assinatura do contrato. E, portanto, no fundo, eu até diria, até tinha aqui, se isto não fosse tema, era uma nota positiva, porque as associações precisam de ajuda, de facto. Mas há outras associações que, se calhar, nem tanto, que às vezes andam mais atrás dos subsídios e não é o esforço e aquela, digamos que, vivência do que é mesmo uma associação e fazer pelo bem das pessoas que querem, pronto, e às vezes umas obrasitas e tal. Agora, de facto, esta questão do apoio de última hora das IPSS e agora este aumento substancial de apoio às associações e estar presente e digamos, estimular os passeios em tudo. Aliás, está aqui uma notícia da Condestável. Sertã, Castelo, Junta de Freguesia realiza passeio pedestre. Toda a gente realiza passeios pedestres, provavelmente isto também com o apoio da Câmara Municipal. Agora, há muitas formas de fazer campanha e, no fundo, o Montenegro também foi ao mercado do bilhão e foi conotado porque estava a fazer campanha à conta do governo, não é? Mas, João Carlos, e, portanto, é uma forma de fazer campanha fácil, tem os meios todos ao seu alcance, que é completamente diferente de quem está na oposição e que pode até fazer presença nestes eventos, mas que não tem nada a ver, depois faz o discurso e depois, sim senhora, estão muito bem, nós estamos aqui para apoiar, vocês fazem a ligação entre as pessoas integram, ajudam a integrar os imigrantes, tudo isso, tudo muito bonito. Mas porquê que é campanha? Vítor Cavalheiro, porque de repente tem-se disponibilidade para se estar e tem-se disponibilidade para aumentar o dobro dos apoios às associações, que não é normal. Pronto. Portanto, eu tenho que olhar para as notícias da comunicação social da Câmara, que mete dezenas, quando não é centenas de fotografias no Facebook dos eventos onde estão, onde aparece os responsáveis em dezenas de fotografias. Se isto não for campanha, ao Vítor Cavalheiro. Não, mas eu digo isto... Penso o que quiser. Mas, João Carlos, relativamente aqui às associações, eu não vejo isso tanto. Eu vejo as associações como coisa positiva. Estou a dizer, é a forma e o tempo em que se faz as coisas. O tempo está correto. Há quanto tempo é que andamos a falar que deve ser antecipado o tempo? No ano passado, creio que foi em maio. Não tenho a certeza, mas creio que foi em maio. Há quanto tempo é que andamos... ano de mandato que se aumenta para o dobro... O aumentar para o dobro é assim. Epá, o que é que nós já aqui dissemos relativamente à situação financeira da Câmara? Com um saldo de 8 milhões de euros, pá. Pronto, exatamente. Um saldo de 8 milhões de euros, há algum problema? Mais um bocadinho, não há problema nenhum. Aliás, como as injetar dinheiro na economia. Como as festas e festinhas que o Vítor Cavalheiro criticava muito, e o preço que se gastava no festival, nunca esteve contra, mas o preço que se gastava no Festival do Maranhão. Vamos continuar a falar de campanha? Vamos. Por exemplo, o que se vai gastar no Festival do Maranhão, eu quero saber quanto é que se vai gastar no Festival do Maranhão deste ano. Quero saber. Mas eu acho que as pessoas já não vão por aí. Estou contra é que se criticava antes e agora vai-se mais além. Felizmente que há uma coisa que, por acaso, é uma nota minha, que vai acabar, que é a ProBart, mas pronto. Mas depois falo nisso numa nota que é positiva. Aliás, eu hoje não consigo uma nota negativa. E a minha é negativa. Não consigo uma nota negativa hoje.
E, portanto, isto é positivo de facto. Os apoios às associações é positivo. Eu não estou contra. Estou contra a forma e o tempo em que se fazem, porque não é coerente. E, portanto, uma das coisas que diz aqui é as pessoas terem a oportunidade de conhecer o território. Nós, às vezes, num passeio pedestre destes, conhecemos situações e passamos em sítios que não conhecemos. Como se faz de bicicleta, muitas vezes. E, portanto, isto é positivo. É positivo para quem gosta, tudo bem. O que eu não acho normal é o executivo em peso ter disponibilidade para estar nestes passeios e aparecer nas fotografias todas. Mas pronto. E já só para terminar, o Vítor Cavalheiro estava a dizer que as pessoas das associações são voluntários. São voluntários, as associações fazem um passeio ou dois, organizam um passeio de trator e fazem lá umas festas e uns churrascos. Ok. Mas o Vítor Cavalheiro é responsável por é provedor, é responsável para a Santa Casa da Misericórdia, movimenta milhões de euros e também é voluntário. Não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar em voluntariado que tem responsabilidades a sério. Portanto, quando falam em voluntários aqui, temos que às vezes saber distinguir como o João Carlos a questão não é verdade, da voluntariedade. Ou seja, eu conheço pessoas responsáveis e à frente de associações que querem festas e festinhas e eu até diria comezanas. É o intuito e é o interesse. Nem é muitas vezes juntar dinheiro em prol de instalações e de melhoramentos. É fazer festas, comer e beber e andar nestas festas. E muitas associações são geridas por este voluntariado. Estamos a falar de situações de voluntariado diferentes. Mas, enfim, eu acho que há mais andarmos todos em festa do que não se passar nada. E, às vezes, se não for uma associação numa aldeia que, às vezes, nem estabelecimento tem, também não se passa nada. E, portanto, é tudo muito bom. Agora, não me venham dizer que é tudo normal, aumentar verbas para o dobro e depois, de repente, terem disponibilidade para andarem... Porque, vamos lá ver, um responsável por um executivo, e o Vítor Cavalheiro sabe, faz parte de uma instituição, já fez de outras, estamos sempre a ser solicitados para tudo e para mais alguma coisa. Um Presidente de Câmara não tem vida própria. Se quiser, anda sempre a eventos e convites daqui e de lá. Mas tem tempo de ir às caminhadas. Isto, se não é campanha eleitoral... É ao domingo de manhã. Pois, exatamente. Não, eu agora já... Ou então ter um bocadinho para a vida própria também, não é? Não, basta depois do tempo... E, de facto, agora, claro, faz um esforço suplementar nestes últimos meses até setembro, porque convém. Mas eu não vejo nenhum mal nisso, não é? Porque, assim, quem está na política, eu, se calhar, já não teria paciência... nem fisicamente, se calhar, para andar todos os dias encaminhado. Mas quem está na política, nós sabemos que tem que fazer alguns sacrifícios, tem que fazer todos, mas isso é... Mas, João Carlos, mas isso é a todos, não é o Presidente, é o Presidente e a oposição. A oposição, provavelmente... O Zé Carlos também lá estava, é verdade. O candidato do PSD... O candidato do PSD também lá estava. Mas, por exemplo, um candidato... Um candidato à oposição vai mostrar também. Tem que prescindir da vida pessoal para estar presente, enquanto os outros são presentes, porque Não, até também da vida pessoal. João Carlos, é da vida pessoal. É a vida deles. Mas o domingo é a vida pessoal. Ganham para isso. Mas o domingo é a vida pessoal. O domingo, o Presidente, o Presidente foi à caminhada. Ele não era obrigado a ir, ele vai voluntariamente. Ele não é, naquela altura não é o Presidente. É o Carlos Miranda que está na caminhada. Mas é evidente que as pessoas não conseguem dissociar o Carlos Miranda do Presidente da Câmara Municipal da Sertã. O Zé Carlos foi lá em qualidade. Foi lá para dizer, eu sou o candidato da oposição. Isso é poesia. Isso é poesia. Não é nada. As pessoas não conseguem. Nós que estamos cá e também acha que vai lá como cidadão, porque eu decidi ir aqui fazer esta caminhada como cidadão, não venho como Presidente de Câmara. Mas depois, no final, faz o discurso. Não é como cidadão, não, foi mas como Presidente de Câmara. Não, porque as pessoas depois insistem, está cá o Presidente de Câmara, ele até diz, não, eu não sou o Presidente de Câmara, eu aqui hoje não estou nessa qualidade. Mas porque as pessoas gostam de ouvir, muitas vezes, se calhar, aproveitam para reivindicar. Eu não vejo nenhum mal nisso, porque é uma situação normalíssima, é o que todos fazem, porque, como eu estava a dizer, o Zé Carlos foi lá, porque é candidato à Câmara. Se ele não fosse candidato à Câmara, não ia lá. Eu, se calhar, se tivesse
para disputar um cargo qualquer eleitoral, esse calhar também lá ia. Claro, e aparecia lá. E o Presidente foi lá e está a fazer pela vida também, como o João Carlos há bocadinho disse. Eu aí não vejo nenhum mal. Não os condeno por isso, porque é mesmo assim, é a campanha, pronto, é a campanha eleitoral. É realmente uma fase em que as pessoas têm que andar ativas e têm que fazer alguma coisa, a não ser que a pessoa se desinteresse. Olha, eu não quero continuar. Agora, quem quer continuar tem que lutar. Tem que lutar quando é possível. Ainda temos tempo para dar uma pincelada na Romaria a São Nuno de Santa Maria, que de hoje a 15 dias estaremos imbuídos no espírito de São Nuno. Vítor Cavalheiro. Este tema é uma situação simples, porque é assim, nós, de uma forma geral, eu fui ver, nós costumamos fazer o balanço da Romaria, e eu agora trouxe a previsão ou da mantevisão, exatamente. Eu acho que pronto, o que é que eu quero dizer com isto? O programa é um programa interessante. O João Carlos Almeida já vai dizer que é por ser eleições. Portanto, eu acho que Sernás, as pessoas de Sernás devem movimentar-se, devem realmente participar ativamente neste evento. Portanto, estamos a falar previamente, portanto, eu acho que as pessoas devem mobilizar-se, porque se nós queremos que a Romaria de São Nuno de Santa Maria começa a tomar alguma dimensão, e já tem, porque como é dito aqui, mas pronto, e essa dimensão também não se ganha de um dia para o outro, como nós sabemos, não é? Há romarias que têm séculos, como é dito aqui, é verdade, e nós sabemos exatamente isso. Esta é uma romaria ainda muito nova, portanto, mas é preciso que haja realmente, é feito o investimento, há um programa aliciante, um programa que com muita diversidade, com várias, como é dito aqui, com concertos musicais, recriações históricas, festas medievais, missas e Eucaristia, procissões, espetáculos, palestras, muita coisa. Agora vamos a ver qual é a aderência. Eu acho que as pessoas muitas vezes aqui em Sernás dizem que não há isto ou que não há aquilo, ou que a Câmara às vezes que puxa mais para a Sertã e menos para a Sernás. Eu acho que é a altura de começarem a demonstrar que esta romaria, que é uma romaria que vai no futuro vingar, que vai ter pernas para andar, que vai, neste momento é feita praticamente, ou virá praticamente, digo eu, a prata da casa, mas que um dia começa a ouvir forasteiros, começa a ouvir pessoas de fora. Tem aqui também uma característica ligeiramente diferente. Fala-se às vezes aqui na romaria da Senhora dos Remédios e da romaria da Senhora da Confiança, mas estamos a falar de coisas diferentes, porque aqui, isto, pelo que nós sabemos, é a iniciativa da Câmara, com o apoio da União de Freguesias de Sernás do Bom Jardim. Nas outras estamos a falar mais na parte religiosa, mas isto não impede que a romaria não tenha, que a romaria não seja uma romaria forte também, e que não venha a ganhar uma dimensão regional, nacional, etc. Eu acho, inclusive, que deveria ser criada uma comissão, digamos assim, de populares, de gente da terra interessada e que estivesse disponível para trabalhar. Eventualmente tentaria dar, digo eu apenas, que poderia eventualmente dar-lhe um outro cunho pessoal, mais bairrista, e não aquela coisa formatada que é a Câmara e a Junta. Concordo perfeitamente. Aliás, era o que eu estava a dizer, as outras romarias normalmente têm uma organização mais de pessoas, e da Igreja também está envolvida aqui, e não há dúvida que funciona. Portanto, eu concordo plenamente com essa ideia. Mas aqui tem sido uma coisa muito, é uma coisa muito ligada à Câmara e à Junta. E realmente há aqui alguém que depois vem, por exemplo, o rancho, que normalmente já é o 39º, se não me engano, festival de ranchos, fazem, e outras atividades, se calhar envolvendo, não deixando, como lhe está a dizer, única e exclusivamente a organização, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, e envolverão, não sei se envolvem os bombeiros também, ou se envolvem outros, mas provavelmente, se calhar, só na participação. Pronto.
Eu acho que o programa é um bom programa, trazem cá o José Cido, que é uma pessoa com algum peso, não é? Portanto, nestas coisas. Tem também a complementar já há muitos anos portanto, o grupo de folclore, o Rancho Folclórico de Senás de Bojadinho Esperal também é brilhante, acaba por também ser um bom complemento para esta envolvência toda da Romaria de São Nuno de Santa Maria. Falou-se em tempos na mudança de data, não sei se isso é oportuno, se não, é sempre um risco, a Romaria de São Nuno de Santa Maria. Nós já várias vezes, este ano vamos ver, oxalá que isso não aconteça, mas é sempre um risco, porque estamos a falar em abril e muitas vezes chove, e chegou-se a ponderar essa hipótese. Mas pronto, eu aceito perfeitamente, estamos numa fase inicial ainda da Romaria de São Nuno de Santa Maria, uma Romaria nova, uma Romaria mas que tem muitas pernas para andar, claro. João Carlos, já cheira a campanha ou nem por isso? Eu não vou referir isso aqui, nesta em concreto, até porque, em termos de peso, só estamos a falar do José Cid. Pois, o resto é para também já está com alguma idade, já tem um pouquinho mais de peso. Mas o resto é mais... José Cid e Némanos. E Némanos, exatamente. E temos aqui o Ricardo, que é da minha terra. Não é? Exato, é Ricardo. Portanto, também prata da casa. É o do Morisco, não é? Exatamente, o Morisco. Agora, eu tenho que discordar aqui de algumas palavras usadas na notícia, porque a notícia, no fundo, foi o que se passou, em que o edil enaltece, isto é a segunda notícia da Comissão, que eu não ouvi, enaltece a grandiosidade desta romaria inscrita no calendário religioso, mas também como evento consolidado no Conselho. Eu não interpreto desta forma. Não acho que seja um evento grandioso, nem que esteja consolidado. Tenho muita pena, mas acho que é um evento, uma romaria forçada. E exatamente para aquilo que o Vítor Cavalheiro acabou de dizer. O que é uma romaria consolidada? A Senhora da Confiança. Que é uma romaria que se faz quase por uma normalidade, não precisa de apoio da Câmara, que há uma comissão, há alguém responsável, que pode variar de anos para anos, mas que faz parte, já tem um historial. E que leva lá, e já levou muito mais, mas que fazia parte que nunca mudou a data porque tinha que ser ao fim de semana como as outras romarias, era quando tinha que ser, era a data, e era durante a semana, e era a romaria que tinha mais gente. E ainda continua a ter, se calhar não como antigamente, que as pessoas iam para lá com a mantinha e dormiam lá praticamente. Hoje as pessoas não estão para isso, os tempos mudaram, mas era assim. Isto é consolidação de uma romaria. Se não vamos a falar em consolidação da romaria São Nuno, não está consolidado, não é grandiosa, porque grandioso é quando se atinge um estatuto em que, por norma, já se pensa aquilo já é normal acontecer. Não, isto acontece porque a Câmara Municipal paga e depois vamos a ver. E nós já assistimos à romaria no tempo da outra senhora, no Estado Novo, em que trazia pessoas a Cernache a sério. Numa altura em que não havia meios. Eu vi fotografias do tempo presente na romaria, na apresentação de algumas fotos da história anterior, em que era uma multidão aqui em Cernache. Isso seria grandioso e seria consolidado. O que está a acontecer aqui não é mais uma festa, é mais uma romaria como outra qualquer, só que aqui com o apoio da Câmara e da Junta de Freguesia, principalmente da Câmara Municipal, que vai custear todas as despesas. Mas e, portanto, falar-se em grandiosidade e consolidação, não, até porque umas vezes é num lado, outras vezes é no outro, depois não está aqui nada consolidado, não há uma história. E enquanto isto não acontecer, enquanto o seminário estiver quase que vedado ao público, e não haver aqui se é São Nuno e o seminário e estas coisas onde o São Nuno nasceu, ou provavelmente que há ali um sinal de facto que houve ali a casa onde esteve o São Nuno,
se isto não ganhar forma, grandiosidade nunca vamos ter. Portanto, é só por isto. Eu acho que vamos ter. No fundo, é dizer, é um dia que faltam os apoios, não há Romaria São Nuno. Acabou. Porque não há, portanto... e é isso que eu acho. Quando as pessoas de Sernach às vezes tanto criticam porque é tudo para um lado, e quando há uma Romaria, não fazem, se calhar, nada para que se consolide. Estão sempre à espera que seja a entidade oficial que promova e convide os artistas para vir. Portanto, isto é mais uma romaria, não venham com outras coisas, porque acaba por ser. Portanto, tenho muita mas pena isso, dizer, isso foi o que o Luís há pouco aqui, o lamiré que o Luís deu, que realmente devia se tornar, se calhar, extensivo à comunidade, haver um grupo de pessoas que também, se ainda que nesta fase seja a Câmara e a Junta, mas que houvesse já um grupo de pessoas externas que integrasse este grupo, e que realmente agarrasse a romaria com outro... Não é com outros olhos, porque as pessoas que estão... Mas pronto, com aquele cariz de romaria. Porque o João Carlos está a dizer, esta romaria não pode ser grandiosa nesta data ainda. Quer dizer, é grandiosa relativamente, mas quer dizer, não pode ter a mesma dimensão que tem a romaria de Nossa Senhora da Confiança, que tem séculos, ou a romaria da Senhora dos Remédios, que também se calhar tem séculos, não é? Portanto, estamos a falar de coisas muito diferentes. Aqui, é por isso é que eu estava a dizer aqui, as pessoas de Sernach devem aderir em massa a esta romaria, porque são os primeiros. Depois, esperar a tal dimensão que venham pessoas, aqueles forasteiros que vêm para a romaria, porque se calhar hoje virá cá muita gente de fora dizer assim, aquilo é a romaria de São Nuno, eu vou lá. Virá muita gente, não sei se vem, não sei qual é a percepção que há sobre esta situação, mas eu estou convencido que esta romaria é uma romaria jovem. E há de ser uma romaria, se continuarem a apostar, há de ser uma romaria também grandiosa como são as outras. E também nós não podemos dizer que não seja uma romaria também grandiosa, não é grandiosa no termo de ser muito antiga. Tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão religiosa forte também, porque esta romaria também tem uma dimensão religiosa bastante forte, se calhar até mais forte do que as outras, embora vai-se à Senhora dos Remédios cumprir promessas e vai-se à Senhora da... Discordo, Vítor Cavalheiro. Não, discordo. Pronto. Não, eu nunca vi as pessoas no altar a rezarem por São Nuno, que calhar fazem, mas não é visível. Mas tem que começar a religiosidade nesta romaria. Mas tem que começar, é um santo da terra. As pessoas vão à igreja, na Senhora da Confiança, deixam lá a esmola. Mas tem que começar porque é um santo da terra, é um santo não digo o contrário, estou a dizer que não é. Portanto, não é essa história. Há quanto tempo é que foi canonizado o São Nuno de Santa Maria? Não é como Nossa Senhora dos Remédios, que diz isto há séculos, não é? Ou como Nossa Senhora o São Nuno é uma figura que, portanto, foi canonizada há pouco e tem que começar, ainda não pronto, eu estou convencido, já não é no nosso tempo, já não é no meu tempo, mas eu estou convencido que daqui a uns anos largos São Nuno há de ser estamos a falar de um santo da terra, então, santos da terra não fazem milagres, mas ele tem que começar. O João Carlos acha que vão fazer os milagres só à Senhora da Confiança. Não, São Nuno tem que começar a fazer milagres também. Sem milagres, vamos então hoje às notas positivas e notas negativas. Vítor Cavalheiro. Então eu começo por duas notas negativas. Provarte não se realiza este ano. É uma nota, não é bem negativa, é 50-50. Não se realiza um evento do agrado de alguns, não de todos, do agrado de alguns. Poupa-se para o Festival do Maranhão, não é essa a intenção, provavelmente. E devia haver uma explicação mais clara, porque a Câmara andou a apostar em milhares de euros nesta romaria e na marca de Provarte, e porque é que agora a marca não deu? Eu acho que isto devia haver uma explicação mais clara, e por isso é que eu acho que isto é uma nota negativa, porque o que diz aqui não se realiza, não é porque a Câmara não queira, é porque este ano não se realiza por causa do acordo, que é que diz aqui pelo Presidente, de acordo com a autarca, na base destas estarão dificuldades da empresa detentora da marca. Pronto, se calhar, esperemos que não tenha sido um investimento
foi por água abaixo. Depois, outra nota negativa relativamente, é negativa no aspecto de a Associação dos Bombeiros Voluntários está em gestão corrente porque não apareceu nenhuma lista. Nós estivemos aqui a falar de voluntariado e lá está o tal voluntariado que não é fácil haver voluntários. Isto é negativo, não haver ninguém que se disponibilize. Se calhar, se fosse para outra coisa, como o João Carlos há bocadinho tivemos a falar, se calhar se fosse para a Rota das Adegas ou outra coisa qualquer, se calhar é mais fácil encontrar voluntários. Isto aqui é um voluntariado difícil, trabalhoso, que é o caso dos bombeiros da Sertã e de Sernach e de outras instituições que o João Carlos há bocadinho também falou, mas serão, na realidade, as mais difíceis, que é os bombeiros e a Santa Casa da Misericórdia, com a dimensão que tem, porque as IPSS, a grande maioria delas, não é tão, já não têm a mesma dimensão, e muitas até têm pessoas, diretores pagos, pronto, estão lá, não estão com voluntariado, não estão como voluntários, estão como pessoas que fazem parte dos quadros da casa. Agora aqui, é pena que não haja em Sernach disponíveis para uma direção e uma associação que muito prestigia Sernach e não apareceu ninguém. Nós sabemos que não é fácil, mas nós às vezes ouvimos aí tantos comentários criticar quem lá está e depois quando acontece uma situação desta ninguém quer ir para lá. O João Carlos também já tem essa experiência, se calhar digo eu. Depois, notas positivas. Escritora do Conselho, com livros em Bolonha. A escritora é a Joana Lopes. É certamente uma honra para a escritora e deve ser também um orgulho para a Sertã e para Portugal ter uma representação na Feira de Bolonha, em Itália, com livros de uma escritora da Sertã. Acho que deve ser orgulhoso. Para ela deve ser uma honra. E para a Sertã, acho que deve ser, Sertã Conselho, acho que deve ser uma honra. E para Portugal também ter uma escritora representada numa feira de dimensão internacional. Depois, jovens decidem temas a debater na próxima Assembleia Municipal Jovem. Reativou-se. Acho que foi muito bom. Ainda bem que isso aconteceu, porque nós temos muitos jovens, e é um princípio, jovens que ingressam na política numa determinada altura. Quem tem apetência para a política começa agora, acho muitíssimo bem, acho que eles é um contributo valioso, não tenho dúvida nenhuma. Eles vão, de certeza absoluta, tratar temas interessantes. Eles têm aqui já 2 temas para a próxima, que é sobre a educação e o desporto no Conselho da Sertã, e outro sobre o turismo e sustentabilidade ambiental também no Conselho. São 2 temas importantíssimos e vamos ver como é que eles os tratam, porque normalmente eles surpreendem-nos às vezes com ideias novas. Depois, aqui uma nota breve: a Maratona da Leitura decorrerá em julho, para ver um evento com um patamar já muito elevado, ainda assim promete um dos melhores programas dos últimos anos, além de muitas novidades. O João Carlos, se estivesse a comentar esta nota, dizia que é porque é ano eleitoral, mas nós sabemos que a Maratona da Leitura tem vindo em crescendo, tem vindo sempre, portanto, e a Maratona da Leitura é muito, muito, muito feita e tem uma forte componente das pessoas que trabalham na biblioteca, como nós sabemos, não é? Portanto, não claro que a Câmara, o Executivo, mas as pessoas que lá trabalham têm uma influência enorme na progressão e na divulgação e na qualidade da Maratona da Leitura. E, por fim, breve, parabéns ao Vitória de Sernach, que regressa ao Campeonato de Portugal. Sernach tem uma longa história no futebol, como nós sabemos. Ainda bem que o Sernach conseguiu regressar ao campeonato, como é que se chama isto agora? É Campeonato de Portugal, porque Sernach também merece e tem uma história grande no futebol. Eu era miúdo, com poucos anos, se calhar alguns ainda não tinham nascido, garantidamente, e já o Sernach estava na 3ª divisão e depois na 2ª divisão, com o apoio, claro, e evidente, de uma família fortíssima, Líbano Vaz Serra, e é bom, portanto, é bom para o Conselho. É pena que o Sertanense também não tenha ficado, mas de qualquer modo, ainda bem que parabéns ao Vitória de Sernach por ter regressado a este campeonato. João Carlos Almeida também, então vamos às notas positivas. Então, depois das coincidências dos eventos reforçados, enumerados por campanhas ou não, temos aqui a nota positiva, exatamente aquela que o Vítor Cavalheiro referiu, a Assembleia Municipal Jovem. Eu estive presente, tomaram posse, digamos assim, formaram a mesa, a Assembleia, e decidiram os temas a debater na próxima Assembleia Municipal Jovem.
É pena que não sejam mobilizados naquele dia mais jovens da escola, porque, tirando os intervenientes que estavam escalados para fazer parte, não havia público jovem. E o público presente eram praticamente membros da Assembleia Municipal e da Câmara, porque estavam por ali a maior parte do público, porque eu estive presente e, de facto, nem sequer as bancadas da Assembleia Municipal conseguiram completar. Portanto, somente uma Assembleia Jovem, acho que até própria, ou através da Câmara ou das escolas, mobilizar os jovens para assistir, para ver o que é uma Assembleia Jovem e ver os colegas a discutir os assuntos. A parte mais, digamos que, mais negativa da coisa. Depois, outra nota positiva, eu como Pedrógão Grande me diz alguma coisa, porque tenho lá a casa, e não se tem passado nada em Pedrógão Grande. E acho que é positivo. Dizem-se normalmente que quando as políticas é apoiar os presidentes que continuam e ver os outros candidatos que não estão no poder. Aqui não aconteceu a mesma coisa, ou seja, a Câmara é PSD, mas vai mudar o candidato. O Dr. João é o candidato outra vez à Câmara de Pedrógão Grande. E eu acho que só pode ser positivo, porque eu não consigo visualizar nada de evolutivo naquele concelho. Está completamente estagnado. E, portanto, alguma coisa terá que mudar de facto. Depois, outra nota positiva, porque hoje, como disse, não consegui arranjar notas negativas, e o Vítor Cavalheiro, em determinada altura, em off, disse que está tudo bom agora, pronto, estas coisas agora, de facto, parece que daqui para a frente é mais notícias boas do que más. O município recebe €500 mil para comprar carros elétricos, ou seja, aqui na questão da descarbonização conseguiu aqui 2 autocarros e com um carregador elétrico para termos 2, num montante de quase 499.974, portanto €500 mil. Adquirir 2 autocarros limpos, movidos exclusivamente a eletricidade ou hidrogênio, destinados ao serviço público de transporte de passageiros. Vamos lá ver se é passageiros, se é para substituir os autocarros que se têm, porque não estou a ver que seja para transporte interno de passageiros, não há digamos que esse serviço, não sei, mas provavelmente é uma melhoria e se consegue ir buscar dinheiro, acho que é positivo. Para terminar, é de facto positiva, a nota a Probar não se realiza este ano. E segundo a notícia da Condestável, onde eu tive conhecimento, de acordo com o Presidente da Câmara, a base desta decisão estará, como disse até o Vítor Cavalheiro também, dificuldades da empresa detentora da marca. Quer dizer que se não houvesse dificuldades da empresa, fazia-se aprovar na mesma. E como é uma marca, por outro lado, é detentora da marca, mesmo que o executivo queira fazer, parece que a empresa que é dona da marca e, portanto, quer dizer, nós andámos a apoiar, a pagar, começou em €20 mil, já estava em 85 mil, a pagar um evento de uma empresa que, afinal de contas, está aqui provado, mais que provado, que é da responsabilidade de uma empresa que tem a marca. E nós andámos a financiar até 85 mil euros na última para financiar uma marca de uma empresa e que agora, tendo dificuldades, não sei porquê, porque não é dito, não se faz aprovar. Portanto, é mais daqueles eventos consolidados, muito consolidados no Conselho, que acontece isto. Para onde é que vai a verba? Para o Festival de Gastronomia do Maranhão. Bem precisa, porque, como eu digo, não estando contra, estou, de facto, curioso de saber quanto é que se vai gastar ao todo no Festival de Gastronomia do Maranhão. Portanto, serão coincidências aumentos significativos nos investimentos das festas e festinhas, romarias e outros eventos de importância, de facto, como se falou, a gastronomia do Maranhão é muito importante, a maratona da leitura também, mas os aumentos substanciais de verbas, de certo que também estará relacionado como sendo o último ano de mandato.
E assim fechamos mais uma edição do programa Prova dos 9. Recordo que é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21, e fica também disponível na nossa página em radiocontestável.pt e também no nosso canal do YouTube em Contestável TV. Tenha a continuação de uma boa tarde.